Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje é glaucoma. Vamos falar sobre as causas, sintomas e tratamentos dessa doença que pode levar à cegueira permanente. Para isso, eu recebo hoje, aqui no Saúde em Foco, a doutora oftalmologista Ana Lúcia Gardim, que gentilmente aceitou novamente o convite para conversar com a gente aqui. Doutora, é um prazer recebê-la novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, o glaucoma preocupa? É uma doença silenciosa que vai se instalando aos poucos e as pessoas precisam ficar alertas? Com certeza. O que é o conceito do glaucoma? É uma neuropatia, quer dizer, uma doença do nervo óptico. A visão é formada por 3 instâncias. O olho capta a imagem, o nervo leva a informação, o cérebro entende. Então, o que o glaucoma faz é matar o nervo óptico, que seria o fio que liga o rádio na tomada. Infelizmente, na medicina hoje, não há transplante de nervo ou regeneração. Então, isso acarreta uma cegueira irreversível. Então, é importante saber que tudo que se tem no glaucoma hoje, com a medicina, é irreversível. Daí a grande importância do tratamento preventivo e o tratamento precoce. Quanto antes for instalado o diagnóstico e o tratamento, a gente minimiza essas perdas visuais que são irreversíveis. Doutora, a senhora trouxe aqui um olho, né, de modelo. Explica pra gente aqui, a senhora falou que é uma doença óptico, que está aqui no nervo óptico. Que é um cabo, isso. Como se ligasse o rádio na tomada. Isso. Esse é um olhinho cortado no meio, aqui na frente estão as estruturas. Tem a córnea transparente, o cristalino, onde dá a catarata, a retina aqui no fundo, esse é o nervo da vista. Então, o olho é uma estrutura que pega a imagem, o nervo é o que leva a informação para o cérebro. Então, a doença glaucoma fica instalada aqui no nervo óptico. E como que é a visão de quem tem glaucoma? A grande maioria das pessoas com perda visual do glaucoma perdem campo visual, de fora para dentro. Então, isso faz com que seja muito tardio a percepção da perda visual. Quer dizer, então, eu não tenho essa visão aqui lateral, que eu estou vendo aqui, por exemplo, agora aqui eu estou vendo a parede, esse outro lado. Como você olhar por um tubinho de papel, por um rolinho de papel higiênico? Então, a gente não tem noção de campo. E a pessoa pode ter essa visão central como 100%, mas não ter visão lateral. Então, como essa percepção de visão central pode ser perfeita, o paciente demora muito para notar que ele está desenvolvendo glaucoma. Certo. E tem, assim, uma idade que começa esse desenvolvimento? Existem vários tipos de glaucoma. Pode acarretar em qualquer idade. O mais comum é o que aparece após os 40 anos, que está relacionado com a senilidade, com o envelhecimento dos tecidos oculares. E homens, mulheres, é igual? Homens, mulheres, existe uma tendência familiar. Então, quem tem família com glaucoma tem uma tendência maior, pacientes com diabetes, pacientes míopes. Sim. A pessoa, assim que ela começa a notar uma diferença na visão, ela deve procurar um oftalmologista, ou outras doenças como diabetes já pode indicar que há um sinal aí com problema ocular, doutora? O diabetes é uma particularidade que afeta o olho de várias maneiras, tá? Mas o que a gente orienta é que em qualquer sinal de ter olho vermelho, dor ocular ou instabilidade na visão, procure o oftalmologista para fazer o diagnóstico, seja ele de glaucoma, de um grau de óculos, um problema na retina. Então, qualquer instabilidade na visão, olho vermelho ou dor, implica em procurar um profissional para fazer o diagnóstico de doença. Doutora, mas e esse controle anual? O brasileiro está acostumado também a fazer esse check-up anual na visão, como em outras situações ele faz? Infelizmente, ou ainda não? Culturalmente ainda não há. Existe uma tendência das pessoas a entenderem como que faz manutenção preventiva de bens materiais, mas não existe essa correlação com o nosso corpo. Então, é importante as pessoas entenderem que o nosso corpo nós vamos carregar para o resto da vida. E as coisas que nós negligenciamos, elas vão ter um preço lá na frente. Então, é importante o exame preventivo, principalmente depois dos 40 anos. Então, a única forma absoluta de prevenir glaucoma é fazendo exames preventivos, independente de estar apresentando sintoma, principalmente após os 40 anos de maneira anual. Sim. Doutora, explica pra gente o que é essa pressão intraocular, a pressão no olho. Pressão ocular não tem nada a ver com pressão do corpo, tá? A pressão do corpo pode afetar nossos olhos, causando derrame, como derrame em qualquer outra forma. A pressão ocular é outra instância. Nós temos um líquido que fica aqui dentro, que é fabricado pelo nosso organismo, e tem lugares onde escapa esse líquido.
Normalmente, quando o líquido acumula dentro do olho, ele causa uma hipertensão intraocular. E isso pode causar o glaucoma em 90% dos casos. Em casos raros, existe glaucoma que não está associado à pressão ocular. E está associado a quê, doutora? Alterações de vascularização e de isquemia do nervo óptico. Sim. A genética influencia? Influencia na grande maioria de todas as doenças que nós temos. Se você tiver um familiar com glaucoma, a gente deve ficar atento e avisar o seu médico e fazer exames precoces. Sim. Identificado o glaucoma, qual é o tratamento? Existe, como que é diagnosticado o glaucoma? Tá? Então, num exame de rotina, pela pressão ocular ou pelo aspecto do nervo, levanta-se a suspeita de glaucoma. Levantando essa suspeita, é encaminhado para exames específicos para o glaucoma. Esses exames vão fazer o diagnóstico ou, se tiver glaucoma, vão fazer o estadiamento da doença. Dependendo de como o estágio está a doença, é indicado tipos de tratamento diferentes, que variam de colírio, laser ou cirurgias propriamente ditas. E é indicado... É muito particularizado para cada paciente? Nem cada paciente, eu diria que é para cada olho. O paciente pode ter um olho com glaucoma avançado e um outro olho com glaucoma sutil, ou ter glaucoma num olho só. Não necessariamente o mesmo tratamento é instalado para os dois olhos. Sim. No caso de tratamento com colírio, é para o resto da vida? O resto da vida é uma palavra pesada. O nosso corpo muda, a medicina muda. Então, glaucoma é uma doença crônica que sempre vai ter que estar olhando para ela. É diferente da catarata, que é um tratamento curativo. No glaucoma é um tratamento de controle. Pode até ter uma cirurgia que, naquele momento, o paciente fique livre do remédio, está com a doença controlada. Mas não se pode garantir ao paciente que essa cirurgia vai durar a vida toda. Nós podemos mudar, o nosso corpo pode mudar e a gente tem que tomar outra providência, fazer cirurgia ou voltar a usar colírio. O colírio também pode perder a eficácia? O colírio pode perder eficácia, o organismo acostumar, pode desenvolver alergia, efeito colateral, ou a doença pode subir, aumentar de tamanho e aquele remédio não ser suficiente. Os colírios que a gente tem hoje, a medicina avançou bastante? Como é que estão os estudos, Sempre existem doutora? pesquisas novas, sempre existem pesquisas novas. Sim. E o que é importante falar a respeito de colírio de quem está usando medicação? Primeiro que tudo isso é uma força-tarefa do médico para fazer o diagnóstico e prescrever o colírio. Porém, precisa da responsabilidade primordial do paciente de usá-los em casa. Sim. E como é esse uso? Eu observei, lendo sobre isso, essa afirmação dos médicos, o cuidado para usar esse colírio com a dose certa, ver se realmente colocou certinho no olho, no horário correto. Essas recomendações são essenciais para o tratamento fluir de maneira positiva, doutora? Com certeza. Se a gente imaginar que o glaucoma é mais frequente depois dos 40 anos e conforme passa a idade, aumenta a população de glaucomatosos, as pessoas velhinhos às vezes têm dificuldade de manusear, de pingar o colírio ou de distinguir um frasquinho do outro. Então, às vezes, precisa de apoio ou tem baixa visão para poder manusear esses remédios. Então, precisa de alguém da família sempre estar atento, apoiando. Então, é importante o apoio da família para poder ver se a medicação está caindo no olho, está sendo usada de maneira adequada, se não está usando o colírio errado, no horário errado. Se não colocou no horário estabelecido, deve colocar com atraso Cada ou caso não? é um, mas normalmente a gente orienta, é melhor pingar atrasado do que você não fazer uso e ficar descoberto 12, 24 horas de remédio. Sim. Você usar 2 gotas mais perto do que não usar. Você tocou num assunto, eu vi casos assim que a pessoa pingou outro remédio porque confundiu, né? Deixar os frasquinhos separados de outros remédios, esses cuidados todos. Não existe isso em qualquer remédio, tá? A pessoa pingou de pirona, então esses são acidentes. Então, quem não enxerga bem, quem não tem tá envelhecido, tem dificuldade, a família tem que estar apoiando. Quem tem o glaucoma mais grave, tem esse controle, é possível ter esse controle para não chegar à cegueira, doutora? Sim, a medicina, os recursos são para isso. Independente da forma de tratar, a meta sempre do médico em tratar o glaucoma é estabilizar a doença. Hoje a gente ainda não pode prometer melhora, restabelecer o nervo que perdeu, mas estabilizar a doença sim. Ela é uma doença rápida
assim que ela... Ainda assim, particular para cada pessoa. Existem olhos que evoluem rápido, existem pessoas rápidas, existe gente que tem uma doença extremamente insidiosa. Mesmo porque, lembrando que existem fatores diferentes de colírio. Então, é importante lembrar a população que não é só depois dos 40 pela senilidade. Existe, principalmente, o importante saber, o glaucoma relacionado ao uso de colírios com automedicação. Então, os colírios à base de corticoides são vendidos indiscriminadamente na farmácia, são consumidos, às vezes, de maneira inadequada e, em 30% dos casos, vão levar a glaucoma e catarata. Então, isso é uma coisa séria. Muito sério. Então, precisa estar atento ao que você está consumindo de automedicação. Nossa. Atenção aos efeitos colaterais. Sim. Doutora, e esses colírios, eles são caros? Como é que é esse tratamento para o paciente depois? Eles estão disponíveis no SUS? Sim. Medicação, nós do Estado de São Paulo somos privilegiados. O governo do Estado, desde o governo Serra, distribui isso de forma gratuita. Então, existem medicações para glaucoma, sim, com custo elevado. E é um tratamento crônico e, às vezes, a pessoa tem outra doença coadjuvante. Então, qualquer pessoa pode pegar medicação de alto custo via governo estadual. Então, o médico do seu consultório particular também pode fazer essa requisição. Você não precisa ir até o SUS para poder requisitar essas medicações que você usa de uso crônico. As pessoas têm consciência disso, doutora? Eu acredito que não muito. Não muito, por isso precisamos falar. Então, mesmo se for um médico particular essa medicação pode ser solicitada. Para o Estado de São Paulo, todo cidadão tem direito a remédio de maneira gratuita. Sim. É uma requisição feita, não é complicado não, pelo site do governo. Sim. Doutora, com relação à cirurgia, vamos detalhar um pouco mais em que casos são recomendados? A cirurgia laser, como é essa cirurgia? É um estadiamento particular para cada pessoa. Tanto a laser quanto a cirurgia, existe mais de um tipo de cirurgia, mais de um tipo de técnica. Então, existem técnicas minimamente invasivas, técnicas com colocação de válvulas artificiais. Então, isso está relacionado com cada caso, cada tipo de nervo, cada paciente diferente, ou cada olho diferente. E, eventualmente, existem pacientes com glaucoma extremamente grave, que a gente usa um ciclo de medicação. Ele tem uso de colírio, fez laser, fez um tipo de cirurgia, fez outra cirurgia. Então, existem casos que faz 4, 5 cirurgias. Quando Sim. a doença está muito avançada e descobriu, às vezes, de maneira muito tarde. E quem tem glaucoma tem que tomar cuidado com outros tipos de medicamentos, como antigripais, antialérgicos? Existem algumas medicações que podem desencadear o glaucoma dependendo da anatomia do olho. Então, lembra que eu expliquei que glaucoma tem vários tipos. Então, existem pessoas particulares que têm um olho pequeno, não é pequeno de olhar, é uma anatomia do globo ocular que favorece o desenvolvimento de glaucoma agudo, que é um glaucoma que aparece súbito. Na verdade, não é súbito, a pessoa tinha uma predisposição, não sabia, existem algumas medicações que podem desencadear o glaucoma em quem tinha uma anatomia desse modelo. Então, os exames preventivos para o médico que está atento tem como prevenir esse tipo de fator, orientar o paciente que medicação ele pode usar ou a fazer alguma aplicação de laser que previne que ele venha usar um antidepressivo ou fazer uma anestesia que venha desencadear um glaucoma porque ele tinha um fator predisponente da anatomia. Entendi. Tudo isso é prevenível, desde que as pessoas tenham esse entendimento de fazer consultas de rotina. Sim. Doutora, e catarata e glaucoma? Qual a relação, o tratamento dos dois? Há muito esse questionamento, né? Sim. Como o glaucoma é mais comum na senilidade, é muito comum andar junto, o glaucoma e a catarata. A catarata, em alguns casos, nesses que os olhos são pequenos, pode desencadear um glaucoma. A catarata pode ser operada com glaucoma? O paciente tem muita dúvida. Eu tenho glaucoma e não posso operar da catarata. Hoje existem recursos técnicos muito bons. Existe um cuidado diferente em operar o paciente que tem catarata apenas e operar um paciente que tem catarata e glaucoma. Então, você tem que procurar um profissional habilitado que saiba lidar com essa situação. Mas não é impossível. E a catarata, em alguns casos, até beneficia o glaucoma. Sim. E a gente tem a condição de como vai fazer uma anestesia, você fazer uma cirurgia combinada, combinar uma cirurgia da catarata e do glaucoma num único procedimento, que vai beneficiar bastante alguns tipos de pacientes. Sim. Quem usa óculos e tem glaucoma, alguma recomendação? Não, esses pacientes que usam óculos normalmente são mais fáceis de diagnosticar, porque são pacientes que procuram um médico com mais frequência, porque o óculos quebrou, porque estão em dúvida e, eventualmente, nessas consultas de rotina para o óculos é que a gente
descobre que o paciente tem glaucoma? Esse é um dos grandes questionamentos dentro da oftalmologia para não permitir que seja desvinculado o exame do óculos do exame de fundo do olho, exame da pressão da vista. Porque a maioria das pessoas não tem esse conceito de ir no médico fazer exame de óculos e no médico fazer o fundo do olho e medir a pressão. Então, quem é o grande diferencial que descobre as doenças, tanto de glaucoma quanto do fundo do olho, é a hora que o paciente vai fazer um exame de óculos. Sim. E se não for um profissional competente que tem essa abrangência, a gente vai estar perdendo tempo. Sim. A tomografia, como ela é importante para o diagnóstico e sequenciamento do tratamento do glaucoma? É um dos exames complementares para o diagnóstico do glaucoma, tá? Então, a pressão ocular e o fundo do olho são os primeiros que nos alertam para ter glaucoma. Os próximos exames é a foto do nervo, o campo visual, que mede isso que a gente está falando, que o campo que vai perdendo, e a tomografia do nervo óptico, que conta quantas fibras efetivamente eu tenho, quantas eu perdi, e monitora o meu tratamento se está sendo eficiente. Sim. Então, é uma tecnologia recente que nos facilitou a vida de fazer um atendimento personalizado para cada olho. Vamos falar então das novidades da ciência. A senhora me diz em que pé que está, se já chegou no Brasil ou não. Um novo colírio, que é o Netasurgil. Ele Ainda já chegou, ainda não chegou, mas Tem muita coisa sendo pesquisada. Tá? Em matéria de abaixar a pressão do olho, de controle da pressão do olho, e em matéria de regeneração do nervo óptico. Então, o estudo tem no mundo inteiro. Sim. Aquele aparelho, o iCare, que a pessoa pode medir a pressão ocular em casa. Aqui no Brasil já é realidade isso? Esse aparelho não é real. Por que não é real para o paciente? O conceito de glaucoma não está relacionado com a pressão ocular, está relacionado com uma neuropatia. Então, delegar isso só para a pressão ocular não é esse o diagnóstico nem médico, tá? Para poder fazer isso. Tecnicamente, apertou mais o olho, pôs mais força no equipamento, isso pode mudar a pressão dos olhos. Então, o melhor jeito é ainda a avaliação com o médico. Existem vários tonômetros portáteis, várias maneiras de medir a pressão e cada paciente, pela espessura da córnea, se é um olho doente, que tem úlcera de córnea. Então, existem indicações do iCare, do pneumotonômetro, do tonômetro de Goldman de contato, dependendo da superfície ocular, mas isso é delegado ao médico. Eu acho que passar isso para o paciente é um perigo. Um perigo. A cirurgia stent é com um gel Zen. São duas coisas diferentes. O gel, o stent e uma outra cirurgia que chama GAT. São cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas. Então, são cirurgias menores que promovem, em alguns casos, o controle intraocular dos casos mais precoces. As cirurgias mais invasivas são cirurgias que a gente faz uma fístula, abre uma janelinha para escapar esse líquido do olho que não está saindo por um meio normal. E outra técnica é o implante de válvulas, que drenam esse líquido que está preso. E são realidades no país? São realidades no país. Então, cada caso existe uma indicação diferente. E é comum a gente ter mais de uma cirurgia no mesmo olho. Certo. Não funciona em alguma época da vida e ter que mudar. Certo. O teste genético? Ainda não é realidade. Para a gente existe muita coisa ainda que talvez seja... A gente não conseguiu mapear ainda. Sim. Então, para estudos de faculdade, científicos, casos de glaucoma agressivos, casos de glaucoma precoce, então existe alguma coisa a nível de genética. Mas o glaucoma da senilidade ainda... A realidade é, faça exame preventivo todo ano. Lentes de contato que medem a pressão ocular, também? Existe essa tecnologia, ainda não é para o paciente estar dentro de casa. A função da lente intraocular é para saber a flutuação. Seria como um holter que se coloca de coração, para a gente saber a flutuação dentro de casa. Mas a interpretação é para o médico. Entendi. Agora, hábitos que podem piorar o glaucoma. A gente já falou dos colírios, usar corretamente. A gravata, homens que usam o nó da gravata muito apertado, pessoas que tocam instrumentos musicais de sopro. São quais casos são as específicos. Converse com o seu médico. Quem tem alteração, quem faz esse uso, normalmente o médico, quando detecta alguma alteração no olho, é importante estar conversando o paciente com o médico. Outra coisa importante é o paciente que ronca, o paciente que tem a apneia do sono.
Então, é um dos fatores de morte de fibra do nervo óptico muito grande. Como que eles se relacionam, essa apneia e o nervo óptico? É a mesma coisa da gravata. Que é isso? Sobe menos sangue para o cérebro, oxigena menos o seu nervo, o sopro é a mesma coisa. Então, oxigenou menos o cérebro, ou porque teve uma arritmia, ou porque o paciente fez uma apneia, ou porque a gravata estava apertada. Chegou menos sangue no cérebro, chegou menos sangue no nervo óptico. Respira menos e morre em fibra óptica. A yoga, né, o exercício yoga, também parece que também tem que ser feito com cautela? Casos bem específicos. Não é só para glaucoma. Natação, uso do óculos de natação. Se for muito pequenininho e apertado, dependendo da anatomia do globo ocular. Então, cada caso é avaliado. O médico vai ter a perspicácia de conversar isso com você. O seu nervo está sofrendo, vamos descobrir. Então, existe essa falta de equação, órbitas grandes com óculos pequenos. Então, precisa adequar as coisas para não machucar o olho. Sim, agora um inimigo que eu vi todos falando é o estresse do dia a dia, que pode prejudicar a nossa visão. Não só a visão. Né? Tudo, né? O corpo todo, sim, né? Sim. E até ainda a nossa vale visão, a premissa, né, controle de estresse, alimentação saudável, algum tipo de exercício físico. A luteína. Para o glaucoma não há influência. A luteína tem alguma influência em quem tem degeneração macular, que é a degeneração aqui no fundo do olho. No fundo do olho. Sim, aí é outra história, que não está relacionada com o glaucoma. Ótimo. Doutora, recomendação final, então, para que as pessoas cuidem bem dos seus olhos e aí, se notar algum sintoma do glaucoma, para a gente fechar o nosso programa. A maior premissa, faça exame de rotina, não use remédio, automedicação sem critério. Sim, o glaucoma é controlável, mas tem que ser diagnosticado. Mas tem que ser diagnosticado. Sim. E isso depende de você e ao médico. Sim, e ter esse acompanhamento com profissionais. Sim. Doutora Ana Lúcia, muito feliz novamente por recebê-la aqui em nosso programa, essa conversa sempre boa, gostosa que a gente tem sobre a nossa saúde dos olhos. Obrigada. De nada. E obrigada a você que nos acompanhou, eu e a doutora Ana Lúcia Gardim. Nós falamos sobre glaucoma, muito obrigada por sua atenção. Se você quiser assistir novamente esse programa ou indicar para alguém, a gente está em nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. É só procurar a playlist Saúde em Foco, que a gente está lá com diversos programas. Muito obrigada por sua atenção, se cuide, preste atenção nos sinais do seu corpo e viva bem. Muito obrigada e até mais. Tchau.